Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar se é certo devolver dízimo nas igrejas. E descobrir se nos dias de hoje devemos ou não continuar essa prática do Antigo Testamento. Entender para que serve, e para onde o dízimo deve ser investido. Essa outras curiosidades veremos agora nesse vídeo de hoje. Mas antes de continuar, vou te fazer a seguinte pergunta: você está preparado? Essa história vai mudar sua vida. Deixe seu like e se inscreva no canal, e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Parece que já nascemos com a tendência de achar que o mundo gira ao nosso redor e que somos donos de tudo. No entanto, a Bíblia deixa claro que Deus é o verdadeiro dono de todas as coisas. Quando Ele nos criou, Ele nos deu o domínio para administrarmos o que lhe pertence. Já parou para pensar que você é um administrador dos recursos de Deus e que Ele requer fidelidade? Afinal de contas, todo administrador possui privilégios, mas também responsabilidades. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolher, diz livro Malaquias 3 versículo 10. Os enganadores mercadores da palavra, pega só esse versículo isolado, para enganar os desavisados e obrigar-lhes a dar esse tal dízimo, e não se contentando com isso ainda pedem ofertas, sacrifícios exorbitantes, são verdadeiros picaretas, lobos cães gulosos. Que mencionou Isaías, que nunca estão fartam de enganar e roubar o povo. Abençoados, Jesus chama os falsos líderes religiosos, os falsos profetas, os falsos sacerdotes, raça de víboras e lobos, hipócritas, serpentes e raça de víboras, filhos do diabo, mercenários, amantes do dinheiro, e ladrões. Paulo apóstolo os classifica de lobos cruéis, facciosos, escandalosos, enganadores. A responsabilidade é de todos nós. Quando se dá dinheiro suado nas mãos de hereges hipócritas, você incentiva a propagação de um falso evangelho infectado de heresia destrutiva. São verdadeiros lobos fantasiados de homens de Deus, e dizer que o que eles fazem é problema deles e não seu, e que você não tem nada a ver com isso, pelo contrário, você tem tudo a ver. É exatamente por isto que, em toda esquina tem um herege hipócrita, dizendo-se ter tido uma revelação ou se passando por pastor. E com o dinheiro do dízimos dos incautos, compram suas fazendas, mansões, suas vidas regaladas sem se importar com os fiéis que, muitas das vezes está passando por muitas dificuldades. A palavra dízimo vem da palavra hebraica amalazera e da palavra grega adecate, e traduzido significa a 1/10. Todos nós sabemos que a 1/10 é 10%. Portanto, sabemos que a quantia do dízimo deve ser 10% porque este é o significado da palavra. Vamos estudar o que a Bíblia diz a respeito. Deus é o dono de tudo. Todas as coisas pertencem a Ele, pois Ele é Criador e responsável pela manutenção da vida. Deus é quem nos dá forças e sabedoria para adquirirmos riquezas. Então, tudo o que possuímos pertence a Ele, por isso, somos seus mordomos. Mesmo sendo o dono de tudo, Deus confiou ao homem o gerenciamento da terra e dos seus recursos. Os israelitas foram ensinados a adorar a Deus com o dízimo, ou seja, 10% de tudo o que se produzia. Abraão já tinha esse costume, que perdurou no Novo Testamento. Além dos dízimos, as ofertas também são mencionadas. Enquanto o dízimo aponta nossa fidelidade a Deus, as ofertas revelam nossa gratidão. Os dízimos no Antigo Testamento eram destinados à manutenção da tribo de Levi. Os levitas eram os líderes espirituais e responsáveis pelos serviços do santuário. No NT, o dízimo era empregado para manter os pregadores do Evangelho. O ponto de partida deste estudo é: e tudo pertence a Deus. Nem nós somos de nós mesmos, sabia?
Diz: E acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que não sois de nós mesmos? Nosso corpo, nossos talentos, nosso tempo, nossas posses e bens pertencem a Deus. O que somos então? Segundo a Bíblia, mordomos. Deus nos deu a sagrada responsabilidade de administrarmos o que pertence a Ele. Em sentido amplo, a mordomia envolve o uso sábio, fiel e abnegado da vida. A fim de lembrar ao ser humano que ele é a fonte de todas as bênçãos, Deus instituiu o sistema de dízimos e ofertas. Esse é um meio, portanto, de louvor e adoração a Deus, em resposta ao que Ele fez e faz por nós. O dízimo é sagrado, santo. Ele pertence a Deus. Por isso, não damos o dízimo, mas sim devolvemos o que é de Deus. Os dízimos servem exclusivamente para a pregação do Evangelho, para a manutenção dos pastores de tempo integral e dedicação exclusiva à pregação. Em Israel, o dízimo era usado exclusivamente para os levitas. O dízimo deve ser entregue à igreja, Malaquias 3:10, que estabelece uma base salarial única e remunera os seus pastores de modo equitativo, de maneira que o pastor de uma igreja pequena ganhe igual ao de uma grande. Essa é a prática da Igreja Adventista do Sétimo Dia. As ofertas são necessárias para construir, manter e operar as igrejas, pagando contas de limpeza, luz, água, e para empreender a obra médico-missionária, demonstrando o significado prático do Evangelho. Os dízimos e as ofertas servem para tirar o egoísmo do nosso coração e nos ajudam a colocar nossa confiança não no dinheiro, mas em Deus. Como resultado desse relacionamento de confiança, teremos mais sabedoria para gastar o dinheiro, pois adquirimos uma perspectiva correta da nossa escala de valores, sabendo, assim, diferenciar o que é realmente essencial daquilo que é supérfluo. Também saberemos usar as coisas e amar as pessoas, jamais o contrário. A nossa motivação ao devolver o dízimo não é conseguir bênçãos materiais de Deus, mas expressar gratidão e adoração pelas dádivas recebidas. Deus não faz troca com ninguém. Existem igrejas que ensinam a teologia da prosperidade, um tipo de barganha com Deus, mas Deus não pode ser comparado a um fundo de investimento. Não é essa a relação que Ele deseja ter com seus filhos. O Senhor nos ensina a ofertarmos humildemente em sinceridade, não por ostentação ou interesse. A devolução dos dízimos e ofertas coloca Deus e o homem em suas devidas posições, Criador e criatura, doador e receptor, Deus e mordomo. Espero que tenha te ajudado a entender sobre o assunto de hoje e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.